todo e qualquer restaurante, não importa o tamanho ou a tipologia, ele exige do equipamento de cozinha uma durabilidade e um funcionamento muito mais eficaz que os equipamentos que nós costumamos ter nas nossas cozinhas, porque o uso é intenso e é constante. Isso requer da cozinha, isso requer do equipamento de cozinha uma durabilidade muito grande. Então, os preços são outros, os materiais são outros. E, basicamente, você tem, para a cozinha industrial, um material que é o aço, que é o nosso metal mais resistente, sendo o material mais usado e mais aconselhável para cozinhas industriais. Ele tanto é resistente, quanto ele tem a questão também da limpeza. Um aço é fácil limpar, um aço é resistente. Então, ele já vence dois critérios que é preciso você atender para uma cozinha industrial. Então, a gente hoje vai falar desse funcionamento e vai falar desses equipamentos dentro de um processo industrial de fabricação de alimentos. Uma cozinha industrial, ela tem um destino para uma alimentação coletiva, tá? Com tipologias variadas. Ok, você pode ter uma cozinha industrial para um restaurante de indústria, de um catering, hospitalar, universidade, escolas e restaurantes. Tudo isso é considerado, mas, num aspecto geral, na maioria das vezes, os critérios de escolha de equipamento e os critérios de layout dessa cozinha são os mesmos. Então, ele varia um pouco no tamanho, na proporção, mas ele tem sempre a questão do processo. E a gente tem que entender aqui que agora a gente não está mais tratando de um processo residencial, a gente está tratando de um processo industrial. E a gente tem que pensar, ok, isso acontece também na nossa casa. A gente tem recebimento de material, a gente tem processamento de material e a gente tem distribuição de material. Da mesma forma que acontece na nossa casa, só que na visão da cozinha industrial, o processo é mais industrial. No recebimento de material, o que você precisa atentar? Qual é a função? Você precisa receber o material, verificar o que você recebeu, porque aquilo é o seu produto. Quando você faz você é artesã e faz uma bijuteria. Todo o material que você compra para fazer a bijuteria, você transforma aquele material em bijuteria. E aquela bijuteria é vendida contando com o custo e o lucro. A mesma coisa acontece numa cozinha industrial. Ele tem um recebimento, uma verificação e uma guarda. A verificação é para que você verifique se na nota fiscal e se no produto que você comprou é o que você recebeu. Se eu comprei 50 quilos de batata, eu tenho que verificar se eu recebi 50 quilos de batata. Então, a verificação ela é tanto oficial quanto ela é física. Você precisa saber, se eu comprei 100 latas de massa de tomate, que veio numa caixa, eu preciso verificar se nessa caixa tem 100 latas de massa de tomate. E depois desse recebimento, a gente tem um processo de guarda. Você verifica o recebimento e guarda. E ali está o seu produto. E essa guarda é uma guarda segura. Então, verificação e guarda faz parte de um controle físico, mas faz parte também de um controle econômico desse seu cliente. O processamento do material. Então, uma vez que esse material é verificado e guardado, você tem o processamento. O processamento do material ocorre em dois subsetores. Dois subsetores da cozinha industrial processam o material, pré-preparo e cocção. Então, no pré-preparo, existe como o próprio nome diz, tudo que você não precisa fazer durante a cocção. Tudo que você precisa que esteja pronto durante o processo de cocção. Para quê? Para que você não perca tempo no processo de cocção. Por quê? Porque o processo de cocção de um restaurante tem que ser rápido. Você não aguenta esperar num restaurante mais do que 15 minutos para receber seu prato. Depois que você faz o pedido,
se você espera, se você um tempo tolerável de espera de material, de chegada do prato na sua mesa de 15 minutos. Num restaurante, o cardápio é extenso e você precisa, às vezes, quando o restaurante está lotado, você precisa servir várias comidas ao mesmo tempo. Então, esse processamento de material, ele é todo estudado e ele é agregado aos equipamentos que vão te dar agilidade para que você tenha esse preparo, essa cocção de uma forma mais ágil. Outro fator que dá agilidade à cocção dos pratos é exatamente o pré-preparo. Tudo que você puder ter pré-preparado para no ato da cocção você usar imediatamente, vai te dar a agilidade que você precisa para você conseguir concluir o prato em 15 minutos e servir ao seu cliente no tempo hábil. Em último item desse processamento, desse processo industrial que a gente está chamando, é a distribuição de materiais nas mesas, é o serviço. Então, esse prato, ele está pronto e ele vai ser distribuído às mesas, a partir do garçom, se for um restaurante à la carte, ou vai ser colocado à distribuição de uma grande bancada, se for um restaurante a quilo ou self-service. Dentro desse processo de recebimento de material, processamento do material e distribuição do material, a gente tem a verificação e a guarda, pré-preparo e cocção, e depois você serve ao teu cliente. Então, nós temos vários equipamentos. Nós temos, para a cozinha industrial, catálogos de produtos de cozinha industrial, que tem alguns produtos básicos, tem exemplos de produtos, todos eles vocês vão notar que são de aço, porque são, como eu disse no início, eles têm que ser duráveis, e o que varia entre um fabricante e outro é o tamanho, varia o material que ele usa, varia a potência, se ele é de 110 volts ou 220, e varia se o abastecimento dele é em cima de energia ou se é a gás. Se o funcionamento dele, se ele é abastecido para funcionar a gás ou se ele é abastecido para funcionar a energia elétrica. Então, algumas variantes. Todos esses equipamentos são os equipamentos que vocês vão pesquisar. E aí a gente, na nossa próxima etapa, depois dessa aula, é exatamente dividir as equipes de acordo com os subsetores para pesquisar sobre esses equipamentos. Como eles funcionam, como eles são ligados, o que vocês precisam ter de infraestrutura básica no projeto para que cada equipamento desse funcione da forma correta. São equipamentos para cozinha profissional, cozinhas profissionais, cozinhas industriais, tá? E eles vão ser definidos de acordo com o parâmetro do projeto, com o tamanho da cozinha, com a tipologia da edificação. Aqui a gente tem um vídeo de uma cozinha em funcionamento. E esse vídeo ele mostra um pouco essa dinâmica do que acontece, de quantas pessoas trabalham, mostra um pouco o tipo de iluminação e mostra o quanto essa cozinha, no momento que ela está funcionando, ela não para. Um fogo aceso, ele está aceso não é à toa, ele está aceso porque ele está à espera do cozinheiro colocar uma outra panela logo em seguida que saiu aquela panela daquele fogo. Vou colocar novamente. Essa dinâmica, uma outra coisa que a gente pode observar é a distância entre uma bancada e outra. Também nesse dinamismo dessa cozinha, nesse funcionamento da cozinha, nós precisamos que as dimensões elas sejam exatamente as dimensões mínimas que você precisa para trazer o funcionamento da cozinha sem deixar com que essa dimensão seja alvo de algum desastre, algum empecilho nesse funcionamento. Então, esse dimensionamento ele tem que ser calculado para que ele seja funcional.
ou seja, um corredor mais largo do que o devido, você está desperdiçando o seu espaço e não está fazendo com que a cozinha seja funcional. Que você tem que projetar minuciosamente os espaços para que eles fiquem no limite entre a funcionalidade, a ergonomia e o conforto. Tá? Então, analisar a presença de problemas ergonômicos, tá? Observados nos locais, declarados pelo cliente em entrevista. Claro, quais os problemas ergonômicos que eu posso ter? Como é que eu funciono? Como é que o meu chefe de cozinha funciona? Né? E o dimensionamento. O item possui interesse de elevada importância, pois uma das características marcantes na alteração da tecnologia de cocção foi justamente a redução dos espaços úteis, porque com a tecnologia a gente conseguiu reduzir, a gente consegue fazer equipamentos mais eficientes e menores. Então, a gente consegue usar mais o espaço do restaurante para o restaurante em si e consumir menos o espaço para uma área de cozinha, uma vez que o restaurante tem, a parte de mesas e cadeiras, a área que vai dar lucro para o cliente. Então, continuando, o restaurante à la carte, que é o nosso caso, no restaurante à la carte você recebe o prato prontinho para você comer. Você eleva o potencial do sentido do paladar, do sentido do olfato e do sentido do olhar. Então, você tem aí uma conjunção de expectativas que vem até você, até que se finaliza no ato de comer. E esse preparo final de pratos, ele dá ao que compete a nós designers a possibilidade de trabalhar uma bancada onde esse chefe de cozinha possa preparar o prato. Então, essa imagem mostra muito bem a questão do restaurante. Você preparar um prato para a tua família é uma coisa, você preparar um prato, nesse momento está saindo ali 8 pratos iguais, que vai à mesa ao mesmo tempo. Uma outra questão com relação ao restaurante à la carte você tem a questão do 15 minutos para ser servido e você tem a questão também de causar uma estranheza muito grande quando você não consegue servir a mesa ao mesmo tempo. Então, se tem 8 pessoas, 6 pessoas na mesa, se eles se encontraram, a gente estudou no aspecto simbólico, a reunião, a confraternização. Você se encontra numa mesa para almoçar e uma pessoa, o prato de uma das pessoas vem primeiro, ou o prato de uma das pessoas atrasa. Isso quer dizer que as outras 5 pessoas vão comer o prato frio se elas forem educadas, esperando o prato da pessoa que está atrasado. Então, você causa um constrangimento nesse ato simbólico da reunião. Então, é preciso que o prato não demore a ir para a mesa e é preciso que esse prato vá para a mesa na mesma quantidade de pessoas que estiverem na mesa. Então, se tiverem 8 pedidos, os 8 pedidos têm que caminhar concomitantemente para a mesa para que as 8 pessoas possam começar a comer no mesmo momento. Essa é uma das características do restaurante à la carte que faz com que o preparo final seja um preparo em termos de design da cozinha industrial, em termos arquitetônicos, seja um preparo que tenha que ser elaborado para que ele possa, para que o chefe de cozinha tenha esse espaço para preparar. Se eu tenho uma mesa de 15 lugares, eu preciso de um espaço para preparar. Eu não diria os 15 pratos ao mesmo tempo, mas o chefe de cozinha demora 2 minutos para preparar os pratos, eu preciso pelo menos a metade, 8 lugares, um espaço para 8 pratos, para que aquele chefe de cozinha prepare aqueles 8 pratos, dá a saída, prepare os 8 pratos em seguida.
2 minutos você aguarda, sabe? 5 minutos já fica uma situação bastante indelicada para todo mundo que está sentado à mesa. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre esse trajeto, sobre de como acontece esse trajeto desse garçom, que é o responsável por levar esse prato à mesa. O garçom ter definido no seu layout a circulação do garçom é um ponto bastante importante no projeto. O garçom não vai à cozinha, ele não entra na cozinha. Porque se o garçom entrar na cozinha, ele atrapalha o chefe de cozinha. Ele pega uma batata frita se ele estiver com fome, ele brinca com o ajudante do chefe de cozinha, ele briga, meu prato, a minha mesa está pedindo, você está atrasando a minha mesa. O garçom ele não entra dentro da cozinha, ele só tem um contato com a cozinha a partir do preparo final. Naquele preparo final, o garçom pega o prato para levar à mesa, tá? Então, isso é um ponto que pode causar uma obstrução no funcionamento do restaurante se esse garçom tiver que entrar na cozinha. Uma outra questão que eu vou colocar aqui é o seguinte: como uma indústria, um restaurante, ele também funciona com os funcionários todos devidamente colocados de acordo com a sua função. O cozinheiro não serve à mesa, o garçom não cozinha. O chefe de cozinha, hierarquicamente, ele é superior ao ajudante de cozinha. E o garçom, hierarquicamente, é superior ao cumim, que é o nome que se dá ao ajudante do garçom. E você, na carteira, você é contratado como cumim. E aí você é só ajudante. Qual é a diferença do cumim para o garçom? O cumim, ele não está autorizado a falar sobre a comida, sobre o prato, a dar a sua observação. O cumim, ele é ajudante. O garçom, sim, ele pode trocar ideia com você a respeito da sua carta, o seu cardápio. O cumim, ele põe a mesa, ele auxilia o garçom em que sentido? Um copo caiu no chão, um prato que caiu no chão, um talher, você pede um outro copo para dividir, para tirar o gelo, você troca, você precisa do cumim para auxiliar o garçom. Enquanto o garçom ele está preocupado em servir a mesa, o cumim vai ajudar nos aspectos secundários desse servir a mesa. O sal, a pimenta, tudo que a mesa precisar, que não é efetivamente o prato em si, está mais destinado à atividade do cumim. Obviamente que o garçom pode fazer isso também. E geralmente você tem o garçom dividido em praças. Então, eu atendo essa praça. Essa praça significa eu atender 3 mesas, 2 mesas. O outro atende outra praça e o outro atende outra praça. Exatamente como numa indústria, onde você coloca cada funcionário em um determinado lugar para fazer uma determinada coisa. Esse garçom, então, ele precisa ter um acesso, em termos de fluxo, direto com alguns aspectos, com alguns setores do restaurante. Então, esse garçom, ele precisa ter acesso à copa. O que é a copa? A copa é o lugar onde você destina a sobremesa e os sucos, as bebidas que são feitas, que são manipuladas. Por quê? Porque a bebida, o suco de laranja, quando você usa o espremedor ele faz, ele atrapalha o som do espremer a laranja, atrapalha ao garçom, atrapalha as pessoas no lobby. Às vezes você tem sucos em polpas de fruta, e essa polpa de fruta ela tem que congelada, ela tem que ser colocada no liquidificador. O som do liquidificador atrapalha o lobby. Um outro subsetor
que também está relacionado ao garçom, é o caixa. O garçom precisa ir ao caixa, porque ele vai ao caixa para mandar as comandas, todas as comandas são enviadas para o caixa, e depois que, quando o cliente pede para fechar a mesa, ele vai ao caixa para pegar a nota final e auxiliar no pagamento da mesa, auxiliar a mesa o seu pagamento. A gambuza. Gambuza também é uma outra palavra que eu não sei se todos vocês conhecem, mas a gambuza é o lugar aonde o garçom e o ajudante do garçom pega todos os itens que ele precisa, que vão auxiliar no ato, a mesa ao se alimentar. Quais são esses produtos? Quando eu falei aqui que o cumim, ele ajuda ao garçom pegando um garfo, uma faca, um copo que caiu no chão, ou pegando mais um guardanapo, o cumim, tanto o cumim quanto o garçom, ele não vai à cozinha. A cozinha é sempre proibida. A entrada da comida da cozinha é sempre proibida para o garçom e para o cumim. Esse garçom e esse cumim, ele vai pegar tudo que ele precisa na gambuza. Ele vai pegar o guardanapo avulso na gambuza, o talher avulso na gambuza, o copo avulso na gambuza. Então, a gambuza é uma espécie de armário que ali tem preparado um pouco de cada coisa que é utilizado à mesa. O saleiro, a pimenta, né? Você tem ali toda a galeteria, o palito, caso utilize o palito. Enfim, hoje em dia a Anvisa pede que isso tudo seja embalado individualmente, em saquinhos. Mas, de qualquer forma, não inviabiliza a presença desse equipamento gambuza para que esse funcionamento continue. Ele precisa pegar tudo na gambuza para complementar o funcionamento da mesa. O garçom também, ele tem que ter uma relação fluxo direto com o bar. No bar se faz a bebida. Ah, mas você não falou que a bebida é na copa? A bebida manipulada é na copa. Alguns restaurantes possuem bebida manipulada no bar também, mas existe o problema do barulho. Mesmo se você tentar fazer, às vezes até fazendo um drink no bar, um drink que você precisa do liquidificador para fazer o drink, aquele barulho do bar, ele atrapalha. No entanto, o drink ele é pedido esporadicamente. Agora, os sucos e as bebidas em polpa, suco de manga, por exemplo, você pode ter uma em polpa congelada. Então, as bebidas que o seu cliente compra em polpa para servir, ela é periodicamente manipulada. Então, o tempo todo você está usando esse liquidificador e esse espremedor. Então, a gente costuma separar as bebidas manipuladas das bebidas do bar. Quais são as bebidas do bar? Refrigerantes enlatados, tá? Ou até em garrafas, depende do critério do teu cliente. São os vinhos, são todas as bebidas que você nem precisa de estar em refrigeradores. São as bebidas vodka, martini, são todas as bebidas que você usa para fazer drinks. Então, e todas elas? Não, nem todas elas. Vai depender da sua carta de drinks. Então, você estabelece, você tem toda uma planilha onde, da mesma forma que você estabelece a sua carta o seu cardápio de alimentação, você tem uma planilha que você também estabelece um cardápio de drinks e bebidas. Então, obviamente, você estrutura o seu bar de acordo com o que você está oferecendo no seu cardápio de bebidas. E, geralmente, você tem os dois cardápios. Você tem o cardápio da bebida e o cardápio da comida. Uma outra relação obviamente, o garçom tem que ter a relação direta com o lobby de mesas e o atendimento. O que é a praça de garçons e por que eu coloco aqui como praça de garçons? Ela não precisa existir no sentido espacial, mas ela precisa existir no sentido funcional.
algum lugar, algum momento no espaço em que você possa fazer com que esse garçom tenha uma conexão mais funcional e que não perca muito tempo e que não fique igual uma barata tonta saindo. Vou correndo para o bar, saio, vou correndo para a Gambusa, atravesso todo o lobby e vou para o caixa, atravesso novamente e pego a copa e vou para a copa. Então, é óbvio que uma mesa, um atendimento à mesa, vai gerar para o garçom ir a todos esses setores. Num atendimento à mesa, ele vai à Gambusa, ele vai à copa, ele vai ao caixa, ele vai ao bar e ele acessa o intermediário, uma posição intermediária com a cozinha para pegar o prato. Então, obviamente, se uma pessoa não pedir nenhuma bebida, ele não vai ao bar ou à copa. Mas, na maioria, 99% das vezes, o garçom vai a todos esses subsetores para fazer um atendimento à mesa. Bem, aqui, então, uma vez que a gente entendeu esse funcionamento, como é que esse garçom circula por esse espaço, a gente vai começar a entender agora como funciona a comida, o fluxo da comida. Vou prosseguindo, tá? Professora? Sim, pode falar, Juliana. Nessa parte, tipo, a copa, quando a gente for fazer a setorização, a gente coloca separado da cozinha? Sim, olha, você pode, ela tem que existir enquanto um elemento funcional, enquanto um espaço não necessariamente. O que eu quero dizer? A copa ela pode ser um pedaço de uma bancada. Dentro da cozinha, você estipular uma área que vai ser a área da copa. E ali ninguém se mete, só o copeiro. Só fica ali a pessoa que vai fazer o suco e a sobremesa. Então, se você estipular uma área dentro do seu projeto, onde você determine que aquela área é a copa, ali vai ser a copa. Se você quiser estabelecer um espaço para a copa, você pode estabelecer um espaço para a copa. A sua pergunta é muito oportuna, porque para a copa, assim como para os outros subsetores de um projeto, nós temos sempre um funcionário determinado para aquele lugar. Então, o cozinheiro, nós temos o cozinheiro ou 2 cozinheiros, um ajudante de cozinha determinado para a cocção. O pré-preparo. No pré-preparo fica o ajudante de cozinha. O cozinheiro, ele passa pelo pré-preparo para saber se está tudo ok. Mas quem atua, quem trabalha no pré-preparo é o ajudante da cozinha. No caixa fica o caixa, a pessoa de maior responsabilidade e de segurança e de confiabilidade do gerente e do dono. Então, você tem, nesse restaurante, um não faz o papel do outro. Cada um ocupa o seu lugar específico e ele atua em equipamentos específicos com a sua função específica. Tá? Então, assim, a copa ela pode existir enquanto uma bancada, mas ali vai estar os equipamentos de copa. Somente os equipamentos de copa vão existir ali. E ali, por isso mesmo, ninguém vai precisar ir ali a não ser o copeiro. Quem faz o suco, quem é o copeiro? É a pessoa que faz o suco e a pessoa que faz as sobremesas. Pode ser um ajudante de cozinha? Pode. Um dos ajudantes de cozinha pode ser o copeiro. Bem, então agora a gente vai analisar esse fluxo da comida. Agora a gente vai pensar nesse produto, comida e bebida, que são os 2 produtos de um restaurante. Tá? A comida, ela chega por uma recepção. Eu não estou falando da recepção do usuário. Agora eu estou falando do produto, da comida, da alimentação. Essa recepção, ela é por onde chega toda a comida que você compra e toda a bebida que você compra. E a gente não está falando de chegar em bolsinhas de supermercado, tá? Porque o dono do restaurante, ele não compra arroz no supermercado, ele compra saco de arroz, ele compra direto do fornecedor, direto do distribuidor. Ele não compra 2 quilos de batata, ele compra um saco de 50 quilos.
para que ele possa ter lucro na quantidade. Ok, que ele vai comprar um saco de 50 quilos e ele vai ter todo um aparato logístico que vai determinar para ele em quanto tempo ele vai gastar esse saco de 50 quilos. Então, ele sabe que ele vai ter que, por exemplo, comprar um saco de 50 quilos a cada uma semana. Mas o fato é que ele compra em quantidade. Quando ele compra carne também, ele já vai comprar essa carne, e no nosso caso, por ser especialidade, ele vai comprar direto do produtor. Alguma carne ou outra ele pode comprar de um produtor secundário que ele confia, mas essa carne vem em caixas, vem embaladas a vácuo. Mesmo você reembalando para fazer pedaços menores para venda, você vai reembalar a vácuo de novo, mas você vai comprar ela embalada a vácuo, que é uma das melhores formas de você preservar essa carne que vem lá do produtor rural. Tá? Então, ele compra caixas grandes e ele tem que fazer esse controle. Ele tem que fazer esse controle desse alimento que ele está comprando. Tá? Assim como ele tem que fazer o controle da bebida que ele está comprando também. E esse controle, depois que ele faz o controle, esse controle é distribuído. E nós temos alguns tipos de estoque. Ele é estocado. Para ser estocado, ele tem que ser distribuído nos estoques específicos. E aí você faz uma analogia com a sua casa. Nós temos nossos armários que ficam, os produtos que a gente compra, que são enlatados, são produtos ambiente, que a gente pode deixar armazenado dentro de armários ou em pequenos compartimentos de despensa. Nós temos nosso estoque refrigerado, que no nosso caso é a nossa geladeira, que tem o refrigerador e tem o congelador, tá? E nesse ponto, esse estoque refrigerado nós chamamos de negativo e positivo. E por que negativo e por que positivo? Abaixo de zero e acima de zero. O refrigerador, o estoque refrigerado, ele funciona a 17 graus. O estoque de congelador é negativo, é -5, -3, -5. É onde você realmente congela. Então, nós temos as câmeras frigorificadas, que você entra dentro das câmeras, e nós temos também esses estoques como geladeiras industriais, como refrigeradores industriais e geladeiras industriais. E nós temos uma quarta dispensa, um quarto dispensário, que é o diário. E aí, isso aqui, como é que você explica essa questão? É porque você tem que tirar diariamente a sua programação de venda para aquele dia. Por quê? Para não haver furto. E aí, a gente já viu aula passada, alguns alunos, eu já expliquei rapidamente sobre isso. Nosso estoque, nós temos muitos alimentos em grande quantidade. Nós temos alimentos baratos e caros, nós temos queijo, nós temos carne, nós temos fungos que são caros. Então, nós temos alimentos que são embalados ali, mesmo os baratos, é a nossa fonte de renda, é a fonte de renda de quem tem o restaurante. Então, é preciso que dia após dia, diariamente, na hora do pré-preparo, o gerente, junto com a nutricionista, junto com o chefe de cozinha, planeje essa retirada desse estoque maior e vá para uma despensa diária. E essa despensa diária abastece tudo o que vai acontecer durante o dia. Então, se eu preciso de cenoura, eu pego a cenoura para a despensa diária. Se eu preciso também muitos programas de computador que você coloca o seu cardápio, ele depura esse cardápio na quantidade que você vai usar em cada prato, ele te dá o total que você tem que comprar e ele te dá um total se você quer comprar por semana, por mês ou de 2 em 2 dias. Tá? Essa região aqui, ela envolve também o seu tamanho de depósito. Muitos de vocês vão me perguntar, qual o tamanho do depósito? Eu vou dizer, depende. Não tem um tamanho específico, não tem uma regra específica. Ele está diretamente ligado ao seu funcionamento. Então, é uma questão de controle de logística com
o projeto. Tá? Então, não existe um número mínimo, um tamanho mínimo para o depósito, nem um máximo. Existe toda uma coerência que a gente vai analisando ao longo do projeto. E o seu gerente e o seu chefe de cozinha vai conseguir trabalhar com isso. Um exemplo entre nós. Nós temos uma despensa pequena, eu vou mais ao supermercado. Minha despensa é maior, me permite ir ao supermercado uma vez por mês. Então, nós também fazemos isso na nossa casa de acordo com o tamanho do estoque que nós temos. Então, uma vez esse alimento, que ele esteja em estoque, estocado, recebido, controlado e estocado, ele passa para o pré-preparo. Então, nós temos esse pré-preparo que deixa todo o alimento possível pronto. Então, o que eu faço no pré-preparo? Eu corto as carnes, eu limpo os cereais e legumes e tubérculos, eu limpo as frutas, eu limpo as verduras, eu corto os legumes, de acordo com o prato e de acordo com o chefe de cozinha. Se o chefe de cozinha trabalha com cenoura em rodelas no prato 1 e cenoura picadinha no prato 2, você tem que ter um X de cenoura em rodela e um X de cenoura picadinha. Então, para vocês entenderem que a cozinha industrial, por que ela é chamada de cozinha industrial? Porque ela é uma indústria. Tá? Então, e nesse momento, também é viável, aqui nessa seta aqui, a gente tem o que a gente chama de estocagem intermediária. O que é essa estocagem intermediária? Uma vez que passou pelo pré-preparo e porcionou, eu volto para os estoques. Eu posso usar no meu pré-preparo não só o dia de hoje, eu posso administrar meu pré-preparo para uma semana. Se uma batata frita congelada, quem come carne, no nosso caso específico, muita gente pede carne com batata frita e farofa. Então, uma batata frita congelada, se ela dura uma semana, um mês, eu posso tirar um dia de pré-preparo e só fazer batata frita. E deixá-la porcionada no pré-preparo, eu vou porcionar e volto com ela para o estoque refrigerado. E aí o meu estoque vira as porções. Então, eu tenho a área de estoque, que é o estoque que eu recebo, ele bruto, o alimento bruto, e também tenho a minha área de estoque, onde eu porciono o alimento, embalo o alimento e deixo ele preparado para cada prato. Então, se eu sirvo 200 gramas de batata frita para cada prato, eu deixo ele porcionado em saquinhos de 200 gramas. E para cada dia, se eu tenho uma noção que hoje é sábado e no sábado eu sirvo 80 pratos, eu pego 80 pratos de batata frita, eu pego 80 saquinhos de batata frita e coloco na despensa diária para ser usado naquele dia. Então, obviamente, o pré-preparo produz lixo, tá? E nós viemos para a cocção. Na hora da cocção e do preparo final, eu tenho tudo pronto. Na hora da cocção, eu estou com tudo pronto, tudo que eu preciso. Vocês já assistiram a alguns programas de culinária, onde a pessoa, na hora que está fazendo o programa, pega tudo prontinho ali, tá todos os potes, tudo prontinho. O que ele está falando na receita já está pronto para ele na frente. E é assim que funciona num restaurante. O chefe de cozinha não tem tempo para ficar sabendo que ele precisa cortar a cenoura para botar a cenoura naquele molho que ele vai fazer. Entendeu? Então, ele precisa ter tudo ali pronto e ele tem os medidores. Então, se está em pote, ele sabe que ele tem que botar 2 colherzinhas de óleo naquela receita. Então, ele já tem o medidor de óleo perto do pote de óleo para exatamente colocar naquela receita. Então, na cocção, ele está com tudo pronto, tudo pré-preparado, e ele, ali naquela cocção, ele vai demorar 15 minutos para preparar um prato para levar para a mesa. E é assim que funciona, e é por isso que a cocção acontece de uma forma bem rápida, diferente da nossa casa. Tá? E, obviamente, da cocção sai a higienização de panelas.
Acabou de cozinhar, acabou aquele processo, acabou aquele módulo de servir aquele conjunto de mesas ao mesmo tempo, que deram 24 cadeiras, 24 pratos, aquelas panelas vão para lavagem, elas têm que ser higienizadas e virão novamente limpas. A estocagem intermediária, ela também acontece na distribuição. Caso você tenha alguma coisa que sai direto do saquinho estocado, que saia direto do saquinho porcionado, não passe pela cocção e vá direto para a distribuição. Como, por exemplo, uma fruta. Eu peço uma salada de frutas, ou eu quero morango com chantilly. Então, esse morango já está porcionado. Então, ele vai para a distribuição para ir para o lobby de mesas. Nesse caso, a distribuição seria até a copa. Então, esse saquinho já sai em média de 2 morangos com chantilly por dia. Então, eu deixo na copa 3 saquinhos de morango. Se faltar, o que acontece se faltar? Sim, se faltar, aciona o gerente. Aciona quem tem a chave do depósito. E durante o tempo de operação do restaurante, tem sempre uma pessoa responsável pela chave do estoque. Se alguma coisa sumir nesse meio tempo, você sabe que aquela pessoa tem que prestar as justificativas pelo que sumiu, pelo que desapareceu. Da distribuição, enfim, cocção também tem distribuição, preparo final também tem distribuição, vai para o lobby de mesas, onde você é servido. Do lobby de mesas, você tem a devolução, que são os pratos, tudo sujo, tudo que você sujou. Devolução e higienização. Na devolução, na higienização dos pratos e na higienização das panelas, você também tem o lixo, porque você limpa o que restou, você produz o lixo, além de lavar. Obviamente que essa higienização é feita no setor de lavagem. Enquanto você lava, você produz bastante lixo. A cocção dos que a gente está comentando aqui, o pré-preparo e o lobby de mesas são os 2 setores que mais produzem lixo. A cocção produz muito pouco lixo porque tudo nela é porcionado. O preparo final possui praticamente 0 lixo, porque tudo dele já está ali prontinho, não tem desperdício no preparo final e não deveria ter desperdício na cocção. Tá? Então, os setores que mais produzem lixo é realmente o pré-preparo e o lobby de mesas. Então, aqui são áreas que preparam o alimento, tá? Que dá esse fluxo que é linear. É um fluxo bastante linear, que não fica voltando toda hora, por isso esse sentido linear. E não pode haver cruzamento, porque se houver cruzamento, você tem uma perda aí de tempo e você tem uma perda de dinheiro também, do ponto de vista do nosso cliente. Então, se não houver áreas separadas para acontecer esses vários gêneros, deve existir no mínimo um local para pré-preparo, um local, produto cru, você tem que pré-preparar, porque não é admissível que vá para a cocção ainda tendo que pré-preparar, tá? E um local para o preparo final, que é a cozinha quente e a cozinha fria, que a gente está falando aí, tá? Então, o que é a cozinha fria? Um preparo de salada, um preparo final de sobremesa. O prato da sobremesa, ele também vem todo programado esteticamente, vamos dizer assim. Então, você precisa desse preparo final. Então, Juliana, até isso aqui é até uma complementação da sua pergunta, né? A resposta para a sua pergunta. Então, você tem que ter uma área que você possa preparar essa sobremesa, que você não tem a copa especificamente, mas você tem uma área que você possa chamar ali de copa para fazer esse preparo dessa cozinha fria, tá? Além das áreas de retorno de bandejas sujas, né, no caso de restaurantes aquilo ou restaurantes self-service, a lavagem de utensílios também tem que ser separada, evitando a contaminação cruzada. Você não pode ficar lavando, você não pode pegar esse retorno desses pratos sujos, desses talheres sujos e misturar junto com os talheres limpos que você vai retornar o prato limpo lá para a mesa de novo, tá?
Então, tem que, devendo o Manual de Boas Práticas, garantir a qualidade higiênico-sanitária. A Anvisa é a que mais rege esse fluxo, é a que mais rege o espaço, o projeto, o nosso projeto, sempre visando nessa questão higiênico-sanitária. Então, toda a questão higiênico-sanitária, ela determina o projeto de cozinha industrial. Tá? Até aqui alguém tem alguma pergunta? Professora, pode eu falar. tenho uma pergunta no estoque. No programa está escrito estoque almoxarifado. Sim. E aí eu queria saber qual desses estoques que está aí no slide é o almoxarifado. Sim, o almoxarifado, geralmente, também tem a mesma função de estoque. No almoxarifado, a gente coloca a papelada também. Por isso que tem esse outro papel. Mas se for um estoque seco, você pode ter dentro do estoque uma prateleira para almoxarifado. O que é a papelada? É o rolinho da nota fiscal, é a caneta que o caixa vai usar, é às vezes a caneta de um garçom para anotar alguma coisa, ficam os cardápios, toda a parte de papelaria, né? No nosso caso, a gente vai ter o delivery, também as caixas de delivery, toda a parte de quentinhas, no sentido só da palavra quentinha, mas o que você tiver em termos de embalagem que você vai usar no delivery ou vai usar em alguma outra função para servir à mesa, às vezes você vai deixar numa caixinha o pacotinho de saleiro. Então, o almoxarifado, ele pega tudo que não é alimento, mas que você tem que usar ali no restaurante. Sacos plásticos, os rolos plásticos para fazer as embalagens a vácuo, são materiais que não são necessariamente alimentos, mas que precisam ser armazenados. Tá? Sendo alimentos secos, que você não tem contaminação, você pode deixar, você só tem que, a Anvisa pede para que você escreva estante almoxarifado de papel e plásticos, canetas, etc. A Anvisa só pede que você escreva, determine, controle realmente o que tem que ser colocado em cada prateleira. E quando existe a visita, a supervisão da Anvisa, se ela chega nesse estoque e o que está escrito não é o que está colocado, você é multado. Então, por quê? Isso também é a disciplina de uso dos funcionários do restaurante. Certo? Então, assim, o almoxarifado ele tem que existir enquanto um elemento de projeto, mas ele não necessariamente precisa ser um espaço, ele pode estar junto com o estoque seco. E lá dentro, junto com o estoque seco, você pode separar em prateleiras diferenciadas. Tá? Entendi. Bem, a gente vai falar um pouco dessa Anvisa que a gente começou a falar, né? Na área de alimentos, a Anvisa ela é coordenadora, supervisora. Ela coordena, ela dita as leis e ela supervisiona. Ela registra informações, ela aceita reclamações, tá? Ela controla todos os riscos de um estabelecimento como esse. Hoje, a gente vivendo a pandemia, a gente consegue perceber melhor o quanto o setor de restaurantes envolve risco com saúde pública, né? Então, uma simples carne estragada, uma simples maionese que perdeu a validade, ela pode levar uma pessoa à morte. Se essa pessoa não souber que o problema que ela tem foi causado por aquele item e não conseguir tratar a tempo. Então, o objetivo é garantir as ações de vigilância sanitária, tá? Dos alimentos, das bebidas, água, tá? Tudo que você está manipulando dentro desse restaurante, tá? Todos os aditivos, óleo, sal, e tudo que envolve essa manipulação, tá? A Anvisa, ela detém todo esse poder de vigiar, de controlar as atividades, como elas são feitas, ela controla o uniforme das pessoas, ela controla a atividade de cada funcionário. Se ela chegar e tiver uma pessoa do caixa dentro da cozinha,
E se essa pessoa do caixa não tiver com uma rede de cabelo, você pode ser advertido. Então, tem uma série de critérios que a gente tem que seguir, que vai desde a vestimenta da pessoa que está dentro do seu restaurante, que está trabalhando, até o projeto do restaurante em si, tá? Bem, e aqui, no âmbito da aplicação, os serviços de alimentação realizam algumas das seguintes atividades. Então, o que acontece dentro do restaurante? Manipulação, a gente manipula, né? Os chefes de cozinha, os ajudantes de chefe de cozinha, os garçons, eles manipulam alimentos, eles fazem a preparação, eles fracionam, eles cortam os alimentos, eles armazenam, fecham de novo, abrem, embalam e eles distribuem, né? Eles estão agora, no nosso caso de delivery, eles transportam o alimento, certo? Então, outro dia eu estava vendo uma entrevista, exatamente com um dono de restaurante, que ele falou que ele teve uma reclamação de uma pessoa que pediu por delivery e que o delivery chegou e a comida estava toda sacudida ali dentro da embalagem. E ele começou a repensar a embalagem a partir dessa reclamação. Então, também o transporte, né? Como é que é transportado esse alimento que vai chegar até o nosso cliente. No caso, nosso restaurante agora tem um delivery. A exposição e venda, que agora a gente está tratando de um restaurante com vitrine, né? E a entrega desse alimento para o preparo para o consumo, que é quando o prato chega à mesa e vai começar a consumir. Então, nós temos cantinas, buffets, comisarias, confeitarias, as próprias cozinhas industriais, que elas podem ser só cozinhas industriais para fazer alimentos para deixar diretamente destinado a alguma coisa. Por exemplo, vamos supor uma TV Globo que tem contratado uma cozinha industrial para todo dia, tal hora, levar tantas refeições para a TV Globo para alimentar os funcionários e artistas e etc. Então, você não tem necessariamente um restaurante, mas você tem a cozinha industrial. E essa cozinha industrial que você tem não é diferente da que eu acabei de falar. Ela funciona dessa forma, ela tem o fluxo dessa forma também. Tá? Então, são vários tipos, de vários tamanhos, de vários tipos, com funções diversificadas, mas que funcionam da mesma maneira que eu coloquei até o momento. Bem, então agora a gente vai tentar exemplificar o que seria essa cozinha industrial com todos esses elementos que a gente acabou de falar. Então, aqui isso é um exemplo, tá? Onde eu cito, eu peguei dessa fonte, essa tese, está na bibliografia para vocês podem enriquecer melhor esse conhecimento, se vocês conseguirem parar um pouco para ler sobre esse material. E você tem, basicamente, aqui a gente está controlando os subsetores da cozinha, tá? Obviamente, a gente não leva em conta a questão da proporção, né? Porque isso daqui, o salão, está até com uma linha de corte aqui, mas não é essa proporção. Eu já cheguei a mencionar com vocês que o salão é maior em relação à proporção. Essa é uma cozinha grande, onde você tem os estoques, são câmeras frigoríficas. Então, é uma cozinha que ela tem uma dimensão um pouco maior. Então, nós temos o bar, então os subsetores, né? O que acontece e quais são os subsetores que vão gerenciando, que vão organizando esse trabalho do restaurante e esse trabalho do garçom. Nós temos o bar, a copa, uma área de pré-preparo, recebimento e lixo, um estoque seco, 3 estoques, 2 câmeras de negativo, uma positiva, uma cocção centralizada, uma lavagem e aqui separadamente uma lavagem de panelas. E você tem uma praça de garçons, que é altamente ilustrativo, que mostra que o garçom aqui, de uma forma linear, mas apenas didática, ele tem o contato com a copa,
tá? Ele vai ter o contato com a cocção, que é uma passagem por aqui. Ele tem a porta. A porta existe e hoje em dia, principalmente para restaurantes contemporâneos, existem muitos chefes de cozinha que adoram fazer o famoso tour pelo salão. O chefe de cozinha, geralmente quando ele é conhecido e famoso, ele gosta de sair daqui da cocção e passear pelo salão e perguntar se as pessoas estão gostando do que estão comendo. E conversa com as mesas, algumas mesas. Então, essa porta, e ela também existe quando você não tem uma saída direta para que o garçom possa ir ao banheiro. Então, nesse caso aqui, até se justifica se o garçom tivesse que passar por aqui, eventualmente, para sair para ir a um banheiro. Então, não necessariamente você não é proibido ter porta. O que é proibido? O garçom entrar. O garçom ele vai se relacionar com a cocção através de espaços, áreas abertas, onde ele vai colocar o prato e vai pegar o prato. Tá? Então, a gente analisando cada setor, nós temos aqui o estoque, nós temos estoque seco, aqui a área de recebimento. Então, você recebe os alimentos da forma bruta, vamos dizer assim, aonde dessa forma bruta ele vai ter que ser imediatamente colocado nos estoques. Depois, pode ser que eventualmente você retire esses alimentos do estoque para levar para o pré-preparo e volta com ele para o estoque. Mas, por exemplo, se você receber carne numa segunda de manhã, você não vai fazer toda essa carne. E você recebe a carne às 7 horas da manhã e o pessoal do pré-preparo só chega às 9. Então, e essa carne está congelada. Você tem que receber essa carne aqui e já jogar ela no estoque. Já direcionar ela para o estoque para depois ela ser retirada desse estoque para ser pré-preparada. Então, esse setor aqui, ele tem uma função de recebimento num primeiro momento, imediato, e depois ele tem a função de reestocar depois que ele passa pelo pré-preparo. Ele passa por um pré-preparo e volta para o estoque novamente, se ele não for ser usado naquele dia na sua totalidade. E aí você tem, nesse depósito ambiente, você tem as prateleiras de apoio e guarda. No depósito frigorificado, a câmara positiva e a câmara negativa. E aí a gente volta para a nossa planta para falar do setor de lavagem. Aqui, nessa cozinha, o setor da lavagem está dividido em duas. Ele dividiu o setor de panelas do setor de pratos. O garçom, ele retira do salão os pratos sujos e da cocção vem as panelas sujas. Então, o ajudante de cozinha traz a panela suja para cá e o garçom e o cumim, que é o ajudante do garçom, traz os pratos e talheres e copos sujos para cá. Então, aqui é lavado tudo. E depois o ajudante ou o próprio cara que está aqui lavando, ele vai distribuir. Por que ele vai distribuir? O bar vai precisar de copo. Novamente, copos limpos. A gambuza, a área de armários, onde a gambuza estiver, vai precisar de talheres com alguns copos e alguns pratos também, porque se alguma mesa pedir avulso, o cumim vai ter que pegar, não vai pegar aqui, vai pegar aqui no salão. E também, novamente, o cozinheiro vai precisar da panela limpa novamente para ele. Então, daqui, depois de lavada, ela é redistribuída para os seus locais de destino, para que seja novamente reutilizada. Tá? Então, o setor de lavagem, não necessariamente, ele também precisa estar dividido num compartimento. Ele pode estar separado no mesmo espaço. O lavador de prato, ele é estático, ele não sai dali, ele só faz isso e ele fica ali o tempo todo. Muito cuidado aonde vocês vão posicionar o setor de lavagem do restaurante de vocês.
porque aquele cara ele está sempre ali, ele nunca sai dali e ele pode atrapalhar a circulação da cozinha. Tá? Você pode ter pontos de colisão entre um funcionário e outro, e isso é muito ruim, porque começa a haver muita briga dentro de uma cozinha quando você tem um funcionário esbarrando no outro o tempo todo. E o setor de lavagem, obviamente, produz muito lixo, que vai ser armazenado num espaço ou fica na lixeira. No nosso caso, esse setor de lixo está lá no subsolo. Então, no momento em que a lixeira de vocês estiver vazia, estiver suportando, o lixo vai ser colocado na lixeira. Depois, quando ela estiver sobrecarregada, esse lixo vai ser retirado pelo ajudante de cozinha e vai ser levado lá para o subsolo pela nossa parte de serviço. Então, isso já vai esclarecendo o funcionamento. E aí nós temos no lixo, onde a gente tem as lixeiras, separação e guarda de lixo. Na lavagem, a gente tem a bancada, tem um tanque, porque os tanques são cubas grandes, onde a gente lava as panelas. Dependendo do tamanho do restaurante, você não precisa ter os dois, basta que você tenha um tanque ou uma cuba maior para que ali caiba tanto as panelas quanto os pratos. E existe a máquina de lavar prato para as pessoas que não querem mais agilidade. Tá? Uma máquina de lavar prato, você lava muitos pratos muito mais rápido e ela economiza um espaço incrível na área de lavagem. A máquina de lavar pratos ela é um equipamento caro, mas foi aquilo que eu mencionei no início da palestra. É uma máquina que, por ter uma tecnologia avançada, você consegue diminuir o seu espaço e lavar a mesma quantidade de pratos do que se você tivesse uma bancada com uma cuba, com um tanque. Se você tem uma máquina de lavar pratos, você não precisa dos dois, mas um dos dois você tem que ter para tirar uma gordura, para tirar o excesso. Bem, aí continuando, esses subsetores, a gente tem o pré-preparo e a cocção. Então, esse pré-preparo, a cocção vai usar tanto os elementos elaborados pelo pré-preparo, quanto alguma coisa que tire do estoque diretamente, tá? Do estoque seco. Por exemplo, arroz. O arroz vai estar porcionado. Basicamente, alguns produtos são consumidos sem passar pelo pré-preparo. Outros são consumidos passando pelo pré-preparo. E o pré-preparo ele não funciona na mesma hora da cocção. Tá? Isso é um dado bastante importante para vocês, porque alguns projetos admitem o pré-preparo funcionar na bancada próxima, muito próxima à cocção. O pré-preparo ele acontece de manhã e um restaurante abre mais ou menos 11h30, meio-dia. E o pré-preparo está todo pronto e está todo colocado na bancada de cocção para o chefe começar a trabalhar. Então, isso te dá a possibilidade de não ter uma área específica de pré-preparo. Mas vocês têm que ter atenção para uma questão. O pré-preparo, ele tem muito equipamento. No pré-preparo, nós temos a bancada, nós temos cuba, porque a gente precisa lavar as hortaliças, as frutas. Nós temos equipamento de corte e pesagem. Eu preciso pesar para porcionar. Eu preciso cortar para pesar para porcionar. Tem máquina de porcionamento, que é aquelas que embalam a vácuo ou que só fecham o plástico. Tem os multiprocessadores que fazem cortes variados, picam de diferentes formas os vários alimentos. Tem os moedores, porque nesse caso carne moída não é comprada pronta. A carne moída, ela é moída no local, porque você tem que ter a segurança da procedência da carne e você também tem que ter o valor, né? Você consegue economizar quando você compra a carne e depois você vai moer a carne. Os misturadores, os trituradores, batedeiras para fazer uma massa, mesmo que seja um prato quente, às vezes você tem uma massa. Fatiadores, esses são os equipamentos do pré-preparo
que vão entrar na nossa lista de pesquisa. E depois do pré-preparo e preparo, que tem a cocção, tá? Que aí o preparo é exatamente essa cocção, é o que a gente está chamando de cocção. Nós temos toda a área que promove o aquecimento e a transformação do alimento. Por isso a palavra cocção. Então, você tem bancadas, você tem uma cuba. Não necessariamente você precisa ter mais de uma cuba, porque na cocção o máximo é para lavar a mão, é para lavar uma colher que você vai tirar de uma panela e colocar na outra. Tá? Você você não precisa pré-preparar o alimento, ele já está todo pronto, então a cuba não é tão necessária. Você tem fogão, forno, fritadeira, chapa, charbroiler. O charbroiler é um tipo de grill, tá? É um grill que ele funciona com pedras vulcânicas. Então, a gordura da carne cai na pedra vulcânica e a pedra vulcânica exala um aquecimento que leva essa gordura da carne de volta para a carne e um pouco que defuma a carne, enriquece o sabor da carne. Então, charbroiler é um tipo de grill, tá? Mas com pedra vulcânica. Tem o grill propriamente dito, que nós vamos trabalhar com grill por causa da carne. O banho-maria, geralmente o banho-maria, ele funciona para aqueles pratos que estão esperando, tá? Eu acabei de fazer 2 pratos e aquela mesa é de 6 pessoas. Então, estou fazendo mais 4 pratos, eu deixo um pouco do lado no banho-maria para aquele prato não esfriar. Uma outra utilização do banho-maria, por exemplo, uma panela de arroz. Você faz uma panela de arroz, porque você sabe que você vai usar esse arroz no mínimo, numa média de 60 pratos, e você vai tirando o arroz da panela e a panela fica no banho-maria, tá? A salamandra é um equipamento que doura. Ele doura, e geralmente ele doura pratos de massa. Ele doura sem queimar. E a coifa é o essencial, porque a coifa ela é a exaustão de tudo. Todos esses equipamentos listados aqui, eles produzem fumaça, eles produzem ar quente e eles produzem gordura. E isso tudo na cozinha. Isso tudo num ambiente fechado de cocção. Então, é preciso que esse ambiente, ele tenha um poder de exaustão muito grande dessa produção de ar quente, gordura, fumaça, vapor quente também. Então, a coifa, e no caso de restaurantes, segundo a Anvisa, essa coifa tem que ser uma coifa eletrostática, tá, com filtro eletrostático. O que é essa coifa eletrostática? Ele vai limpar essa gordura que sai da cocção, toda essa gordura que emana, que sobe e que a coifa vai capturar, ela precisa limpar, ela precisa filtrar antes de jogar esse ar para o ambiente externo. Então, as coifas com os filtros eletrostáticos, eles têm a função de tirar o cheiro da comida. Algumas das vezes vocês já passaram por uma calçada que tem um restaurante que você sente exatamente o que está sendo feito lá dentro da cozinha? Às vezes o filtro está na marquise e o filtro não está muito bem limpo. Então, ele começa a jogar para fora o ar da cozinha captado pela coifa e como ele não está limpo, ele joga esse ar com cheiro. Então, além de ter o filtro eletrostático, esse filtro também tem que ser periodicamente limpo, para que ele não jogue cheiro no lugar que ele está instalado. Bem, e aqui a gente tem o bar e a copa, que é um outro setor, tá? O bar, como eu já falei, a gente tem os drinks, é onde fica o barman, aonde ele produz todo tipo de drink. No bar, o garçom pega também o refrigerante, ele pega não só a água, ele pega as bebidas que estão embaladas, né, enlatadas, engarrafadas, e ele também serve os drinks de bebida alcoólica, tá?
Geralmente, quando serve chopp, o chopp também fica no bar. O chopp não faz parte do nosso programa. E a copa, que é também um lugar que ele junta um pouco da bebida, que é o suco, com a sobremesa. Porque na área de cocção não tem espaço para fazer a sobremesa. E, obviamente, o pré-preparo trata da sobremesa. Então, num dia de pré-preparo, o pré-preparo começou a funcionar, acabou o pudim de leite. Ele tem no cardápio sobremesa pudim de leite. Então, o pré-preparo vai fazer o pudim de leite e vai deixar na geladeira da copa para que seja servido. Então, aqui a gente tem os setores, todos os setores já com os subsetores da cozinha, tá? E esses subsetores é o que a gente vai preparar agora a nossa relação e dividir em grupos para que cada grupo se concentre na pesquisa para cada setor e verificando quais os tipos de equipamento, voltando lá ao início da aula, quais os tipos de fabricante, vocês vão encontrar vários fabricantes produzindo as mesmas coisas. Geralmente, quando a gente faz o projeto de cozinha, a gente faz um projeto tendo em vista as medidas de um determinado fabricante. Se o fabricante muda, às vezes a gente tem que mudar o projeto executivo, porque às vezes o fabricante possui medidas que não são as medidas das quais a gente iniciou o projeto. Então, muitas das vezes você tem uma bancada frigorificada de 1,83 de um fabricante e o outro trabalha com 1,85. Pode não parecer grave, mas se você bota 3 bancadas, você tem uma diferença de 6 centímetros na cozinha. Então, na hora do projeto executivo, a gente precisa ter bem afinado com o cliente qual o fabricante que ele vai usar. E também esse estreitamento dessa informação, ela tem também um objetivo de você entender ao certo de que forma você vai ligar esses equipamentos. Porque muitos equipamentos vêm com tomada à esquerda, tomada para a direita, o dreno sai no meio. Então, na hora de você desenhar um projeto executivo, finalizar o projeto, você precisa saber exatamente as saídas, todas as intervenções do projeto, do equipamento para com o seu projeto, para que você não projete o dreno do lado esquerdo e o equipamento, o dreno vem no lado direito. Então, isso causa um transtorno na hora da instalação do equipamento. E aqui a gente tem a circulação, é um exemplo básico de como essas pessoas circulam, como elas andam nesse espaço. E tem uma outra informação que é bastante útil para a gente trabalha com essa circulação, áreas de circulação no mínimo de 1,20 de largura, áreas de circulação entre equipamentos de 90 centímetros. Isso pode parecer áreas muito, muito reduzidas, mas esse estudo ele precisa ter uma coerência com o tempo que você leva para ir de um espaço a outro dentro de uma cozinha industrial. Porque, às vezes, o número de passadas que você dá, chega no dia de trabalho, além de você estar exausto, você perdeu muito tempo fazendo, exercendo uma função da qual, se esse espaço fosse mais reduzido, fosse mais bem planejado, você não perderia tanto tempo assim. Então, esses estudos são estudos técnicos que nos levam a essas dimensões. E são dimensões um pouco diferentes das que vocês costumam trabalhar, porque é óbvio que na cozinha residencial, se você puder ter mais espaço, é melhor que você. Hoje em dia, as cozinhas estão sendo muito usadas para abrigar toda a família na hora da alimentação. Então, se você tiver um espaço de circulação maior é melhor. E para o caso de cozinha industrial, isso é o contrário.
Ele não pode ser conflitante, mas ele tem que ser o mínimo projetado para que ele seja eficiente. Então, pensar bem nessa circulação. Aqui a gente está falando um pouco da ventilação, tá? Dessa temperatura, dessa umidade, tá? A ventilação nas cozinhas industriais, o papel dessa ventilação, o papel dessa coifa, tá? O acúmulo, todo o acúmulo do vapor, dessa condensação de vapor, como é feito essa exaustão. E esse exemplo da Irontech é um exemplo que eu gosto de usar porque ele tem aqui ar-condicionado. Não significa que é o mesmo equipamento. Ele só usou a caixa de alumínio para instalar o ar-condicionado junto com a exaustão, mas os dutos lá dentro estão super separados. E o ar-condicionado que vai para a cozinha, ele não pode estar no mesmo duto do ar-condicionado que vai para o salão. Porque se ele estiver no mesmo duto, ele leva o cheiro da cozinha para o salão. O duto que está aqui, nesse insuflamento de ar-condicionado, ele está indo direto para a máquina de ar-condicionado sem se encaixar em nenhum outro duto. E o duto que está indo para o restaurante, para o lobby, ele está indo completamente independente do duto da cozinha. Tá? O do lobby, ele pode se ramificar, ele pode se encaixar a outros dutos, também do lobby, mas ele não pode se encaixar o duto da cozinha, senão o cheiro e o vapor da cozinha vai todo para o lobby. A questão da ventilação, da temperatura e da umidade é uma questão bastante preocupante em áreas de cozinha. Nem toda cozinha tem ar-condicionado. Nem toda cozinha, o seu cliente tem dinheiro para botar o ar-condicionado e nem toda cozinha você tecnicamente tem essa oportunidade de colocar o ar-condicionado, tá? Mas quando você tem ar-condicionado na cozinha, geralmente ele fica próximo à cocção para que ele possa equilibrar esse ar quente que sai da cocção e ele é totalmente independente do ar-condicionado do lobby. Tá? Então, atentem para esse fato. Tá? Pisos e paredes e divisórias. Tá? E também é uma regra. Na cozinha, nós não temos muito espaço para projetar em termos de design. Na cozinha, nossos projetos eles são mais delimitados pelas normas da Anvisa. Tá? Então, para pisos, ele tem que ser um PI 5, que é de alta resistência à abrasão. E as paredes têm que ser laváveis, de fácil manutenção. Por quê? Para evitar o risco de insetos também. Isso tudo são estratégias determinadas pela própria Anvisa. Então, nas paredes, o quanto mais brilhante, lavável, impermeável possível é melhor. E no piso, o quanto mais abrasivo, melhor. Eles funcionam de forma contrária, mas todos com o mesmo objetivo. Tá? E na parte da acústica também, a gente tem que prever realmente a presença de máquinas, do sistema de exaustão, manipulação de utensílios, água, vapor, impacto na superfície, inoxidável, aço inox, entre outras superfícies, né? O pé direito, superfícies lisas, a parede é brilhante, são materiais, são funções, o que acontece lá dentro tem uma carga de barulho muito grande. Então, pensar em como minimizar esse ruído que acontece lá dentro é um papel nosso para projetar. Eu não estou falando sobre a acústica que trata a absorção, porque a gente sabe que no caso da absorção sonora, a gente não pode trabalhar com materiais brilhantes. Então, o som que é produzido nessa cozinha não tem muito jeito. Nós temos, enfático, isso acontece nessa cozinha. Mas amenizar o som dessa cozinha para o que vai para o lobby, é o que vai para as mesas, é o que eu coloco
quando eu falei do sulco, a presença do liquidificador no bar, trazendo o barulho do liquidificador para a área de lobby. E a iluminação também é outra preocupação. A iluminação utilizada adequadamente, ela evita algumas doenças visuais, você ficar com cansaço visual durante o seu cotidiano de trabalho, e aumenta a eficiência do trabalho, ela diminui o número de acidentes, até você mesmo, você poder verificar se um ambiente está estragado, se um alimento está estragado, porque está esverdeado. Então, essa eficiência na iluminação, ela também é bastante recomendada e é um ponto que nós devemos focar, né, no projeto de cozinhas. Tá? E aqui, gente, tem uma bibliografia e, no mais, obrigada e vamos dar um tapa no Covid e vamos continuar o nosso trabalho da melhor forma que a gente conseguir.